Olá, meus amores! O assunto desse vídeo hoje é história e o tema é a expansão territorial colonial. Essa matéria está presente no livro de vocês nas seguintes páginas, 78 a 84. Então, peguem o livro e acompanhem o vídeo. Turminha, então vamos começar a nossa leitura através da página 78 do nosso livro de História. A expansão do território colonial. O que significa isso? Foi quando os portugueses deixaram de colonizar somente o litoral brasileiro, avançando mais para o interior do Brasil. Observe o mapa abaixo. Mostra, o acordo, o Tratado de Tordesilhas, e logo abaixo a leitura. Pela localização do meridiano do Tratado de Tordesilhas, a maior parte das terras que hoje formam o Brasil pertencia à Espanha. Foram os exploradores conhecidos como bandeirantes que iniciaram a ocupação do interior dessas terras. Então, se você tiver com marca-texto aí, por favor, marque essa frase. Foram os exploradores conhecidos como os bandeirantes que iniciaram a ocupação do interior dessas terras. Continuando a leitura. A ocupação foi feita por meio de entradas, missões religiosas, bandeiras e pelo movimento de atividades como a mineração e a criação de gado. Vamos falar um pouco sobre as entradas e missões religiosas. Eram todas expedições com o objetivo de explorar o interior do Brasil, Porém, tinha diferenças entre entradas e bandeiras. Vamos ver sobre as entradas. As entradas eram expedições organizadas, olha, prestem bastante atenção nessa palavra, organizadas pelo governo português para penetrar no sertão e reconhecê-lo, aprisionar indígenas para serem escravizados e procurar riquezas minerais. Essas expedições não deviam ultrapassar a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Então, vocês observaram que em relação às entradas, houve uma palavra aqui que eu pedi para vocês prestarem bastante atenção, que é organizadas pelo governo, então tinha o apoio do governo, tinha o seu objetivo e devia respeitar o Tratado de Tordesilhas. Continuando. Nas missões religiosas, muitos padres, jesuítas e missionários penetraram no interior do Brasil colonial, no território colonial, com o objetivo de catequizar os indígenas. As missões eram aldeias construídas por jesuítas com a força do trabalho indígena. Os guaranis foram um dos povos que passaram a viver na companhia dos jesuítas no interior das missões. O trabalho dos missionários foi importante para a expansão do território colonial português, pois as missões geravam núcleos de ocupação do interior. Então, elas tiveram uma forte participação aí na expansão territorial, saindo do litoral e entrando mais para o interior do Brasil. Vamos para a próxima página. Página 80. Agora a gente já vai falar das bandeiras. Também expedições com o objetivo de explorar o interior do Brasil, procurar novas riquezas, minérios, ouro, aprisionar indígenas também, Então, só que tem uma diferença aí. Vamos fazer a leitura para observar que diferença que é em relação às entradas. As bandeiras eram expedições que observem aí que não estavam ligadas ao governo. Fazendeiros, comerciantes e aventureiros partiam geralmente da vila de São Paulo com a finalidade de aprisionar indígenas e procurar riquezas minerais. Os bandeirantes não respeitavam o limite do Tratado de Tordesilhas. Então, viram aí?
Tá aí a grande diferença. Não eram expedições organizadas pelo governo, né, com o apoio do governo. Elas não respeitavam o limite do Tratado de Tordesilhas, né? Elas eram organizadas por fazendeiros, né, para capturar indígenas para escravizar, comerciantes e alguns aventureiros, né? Então aí está as principais diferenças entre bandeiras e entradas. Com isso, colaboraram para a ampliação da colônia portuguesa. As bandeiras que abriram caminho para o interior eram de 3 tipos: bandeiras de aprisamento, de sertanismo, de contrato e de mineração. Vamos falar um pouco de cada uma delas. Bandeira de aprisamento, a finalidade era aprisionar indígenas, vendê-los como escravos para os engenhos de cana-de-açúcar. Bandeiras de sertanismo de contrato, organizadas para combater os povos indígenas que atacavam as fazendas para trazer de volta os escravizados que fugiam de seus donos e se escondiam nas matas ou nos quilombos. Bandeiras de mineração. Essas bandeiras visavam procurar minerais valiosos como ouro, prata e pedras preciosas. Elas percorreram o interior, na região dos atuais estados de Minas Gerais e Mato Grosso. A mineração promoveu a ocupação portuguesa do interior da colônia, a abertura de caminhos ligando a região das minas a outras áreas, possibilitou a circulação de pessoas e mercadorias por extensas áreas. Além disso, o crescimento dos vilarejos nas áreas de exploração do ouro foi bastante incentivado nesse período. Com essas conquistas, criou-se um mito em torno da figura bandeirante como um herói, mas que eram, na realidade, homens violentos que exterminavam e escravizavam indígenas e africanos. Página 81. Uma outra, atividade que também favoreceu a expansão, territorial colonial aí, a mineração. Com a descoberta das minas pelos bandeirantes, ocorreu na época o que se chamou de febre do ouro. Um grande número de pessoas mudou-se para as regiões de mineração e formou-se muitas vilas e cidades. Cidades como Ouro Preto, Diamantina, Sabará e Mariana, todas em Minas Gerais, por exemplo, se formaram em decorrência da mineração. A exploração do ouro e dos diamantes era feita por pessoas escravizadas e também por homens livres que trabalhavam por conta própria. Os exploradores não ficavam com todo o ouro que extraíam, pois a coroa portuguesa cobrava muitos impostos. As casas de fundição foram criadas pela coroa para recolher impostos. No ano de 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, que ficava mais próxima das regiões das minas. Então, também, além das expedições dos bandeirantes, houve também a mineração, que favoreceu muito para a expansão territorial, no interior do Brasil. Vamos para a página 81. Um pouco aí da criação de gado. A criação de gado contribuiu muito para a expansão territorial do Brasil. Vilas e cidades organizaram-se de currais e abrigos para os tropeiros, pessoas que conduziam as tropas, em mata adentro, eram expedições aí. Os bois eram utilizados para movimentar os engenhos, puxar as carroças no transporte de cana e fornecer carne para alimentação. No início, o gado era criado no litoral, próximo às fazendas de cana-de-açúcar.
mas pela necessidade de melhores pastagens, os rebanhos foram sendo levados para o interior da colônia. Então, por essa necessidade de melhoria de pastagens para a criação dos gados, também foi uma forma de ocupar o interior do território brasileiro. Continuando, o território continuou a crescer. Depois de avançar a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, a expansão foi facilitada por acordo entre as duas metrópoles, Portugal e Espanha. Em 1750 foi assinado o Tratado de Madrid, que acabou com a divisão estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas e definiu que cada metrópole poderia tomar posse de todos os territórios que realmente ocupasse e usasse. Como a mineração, as missões, a pecuária e as bandeiras já haviam ocupado grande parte do interior do continente, todos esses territórios passaram então ao domínio português. Foi assim que boa parte das atuais regiões Sul, Centro-Oeste e Norte passaram a fazer parte do nosso país. Agora, já na página 84, vocês irão resolver as atividades, façam uma nova leitura se preciso for, tá? Hoje nós falamos um pouquinho aí sobre a expansão territorial, né? Onde os portugueses deixaram de ocupar somente o litoral brasileiro e passaram a ocupar também o interior do Brasil. Como? Com um pouquinho de cada uma dessas atividades que nós falamos, as bandeiras, as entradas, né? Uma participação aí bem efetiva aí dos bandeirantes, a mineração, que também teve uma grande contribuição aí para a expansão territorial, a criação de gado também. E aí vocês podem fazer aí uma nova leitura marcando, né, com marca-texto as principais partes aí para resolver a atividade da página 84, ok? Beijo grande, fiquem com Deus.